Essa é o último ensinamento desse tempo, né, que a gente tirou para aprender como ser guiado pelo Espírito. E na semana passada nós falamos sobre como treinar o espírito do homem, como treinar o espírito humano. Assim como nós treinamos a nossa alma, também devemos treinar o nosso espírito. Amém. E você sabe como é que você treina a sua alma? É fazendo tudo que você faz, tudo que a carne pede, todo desejo da carne que a gente executa, isso é um treinamento para a nossa alma. Então, queridos, a gente está correndo um grande risco de errar. Por quê? Porque a gente não está treinando o espírito, mas sim fazendo a vontade da carne. E tudo que a gente faz, que é o desejo da carne, é um treinamento para a nossa alma. Mas não é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia ela nos ensina para a gente aprender como viver e como andar com Deus através do Espírito Santo de Deus. Bem, queridos? Então hoje nós vamos aprender como é que nós treinamos o nosso Espírito. Somos guiados pelo Espírito, mas para a gente continuar sendo guiado por esse Espírito, é necessário que a gente venha aprender como ser guiado por ele. E só tem uma forma da gente aprender, é através da palavra de Deus. E você vai entender hoje como você vai treinar o seu espírito. Eu quero ler um texto aqui, só para você ter uma noção de como você vai saber treinar o seu espírito para andar sendo guiado por ele. Amém, queridos? Amém. Josué, capítulo 1, versículo 8, diz assim, Josué, capítulo 1, versículo 8. Quem aqui achou aí para ler? Por favor. Quem está com o celular vai muito mais rápido, né? Josué 1:8? Não te aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Você entendeu, querido? Então diz assim, não cesse de falar deste livro da lei, ou não deixe de meditar neste livro da lei de dia e de noite. De dia e de noite. Quem falou isso? O próprio Deus falou isso para Josué. Ele disse, se você meditar neste livro da lei, como eu estou te falando, eu estou apenas parafraseando aqui, então o que vai acontecer? Você vai prosperar. O seu caminho vai ser um caminho de prosperidade. E você vai ser bem sucedido. É através da palavra, da meditação da palavra, que nós começamos a entender e aprender como treinar o nosso espírito. Amém, queridos? Como saber se a direção vem de Deus? Como é que nós sabemos que a direção vem de Deus? É preciso a gente entender como. Então veja bem, a Bíblia diz que os caminhos do Senhor é perfeito. A Bíblia também diz que luz para os meus pés é a tua palavra. Não é assim que está escrito, queridos? Então, amados, a gente precisa meditar na palavra de Deus para que a gente venha realmente acertar o foco da nossa vida.
E só tem uma forma de você andar sendo guiado pelo Espírito, é treinando o seu próprio Espírito. Amém. Veja bem, eu vou ler aqui Salmo 1, versículo 1 ao 3, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Veja que ele continua dizendo: medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Esse versículo aqui, esse texto que nós acabamos de ler aqui, ele bate certinho com esse texto de Josué, que a gente acabou de ler. Queridos, não devemos de forma alguma ignorar a palavra de Deus. Quando eu falo ignorar, não é apenas dizer que você não está aqui, está ignorando a palavra. Não, você está recebendo a palavra no seu coração. Mas o que eu quero dizer para você é que você precisa também ler a palavra, se alimentar da palavra no seu dia a dia. É isso que vai fazer com que você se fortaleça, venha se fortalecer e venha treinar o seu espírito. O alimento é a palavra de Deus para o nosso espírito. É assim que a gente vai aprendendo a treinar o nosso espírito. Meditação traz o quê? O que a meditação pode trazer? A meditação vai trazer para nós uma sabedoria de Deus para nós. A meditação vai trazer para nós uma experiência contínua no nosso dia a dia. A meditação vai trazer também para nós uma diligência, para que você saiba ser dirigido pelo Espírito. E a meditação vai trazer o quê? Vai trazer para você o que você precisa para viver uma vida no Espírito. É a meditação da palavra, querido. No Salmo 119, versículo 99, diz assim: compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Por exemplo, eu posso estar aqui como mestre, ensinando para você sobre a palavra. Você está aí ouvindo. Mas se você não meditar, você não vai compreender tanto. Agora, se você meditar, você vai compreender talvez muito mais do que eu que estou te ensinando. Glória a Deus, aleluia. É assim que você vai ser. Não seja preguiçoso, não seja negligente com relação à meditação da palavra. Mas para você meditar na palavra, você precisa ler a palavra. Porque quando você lê a palavra vai para dentro de você, e o que está dentro vai ter que sair. É de dentro para fora. Mas se você não medita nela, se você não lê a palavra, então ela não vai descer para o seu espírito. Então não tem como você meditar em algo que você não comeu, não se alimentou daquilo. Você entendeu como é importante você praticar a palavra, queridos? É importante porque ela vai ficar dentro da gente. Na hora da precisão, você tem a palavra dentro de você. Você já pensou, queridos, se vier uma grande perseguição e todas as Bíblias forem recolhidas, e você não poder mais andar com a Bíblia, não poder mais ler a Bíblia em público, em qualquer lugar, aonde é que a Bíblia tem que estar?
num tempo como esse? Que pode acontecer. Então a Bíblia tem que estar dentro de nós. Ela tem que estar dentro de nós. Se ela está dentro, não importa se eu não estou com a Bíblia em folha na minha mão, mas ela está dentro de mim. Isso é a minha segurança, porque está dentro. Então eu vou meditar porque eu já estudei a Bíblia, eu já li a Bíblia. Ela ficou dentro de mim. Você abre a boca e o versículo sai. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar com meus lábios. Isso são versículos que eu já tenho. Né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso está dentro de mim. Bem-aventurado o homem que não se detém nos caminhos dos pecadores, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Está dentro de mim. Amém? É assim que você precisa ter. Palavra dentro de você. Você não precisa andar com a Bíblia. A Bíblia já está dentro de você. Porque você se alimenta da Bíblia todos os dias. Salmo 119, versículo 97 diz assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Todo dia, querido, a gente precisa se alimentar da palavra de Deus. Não deixe para se alimentar da palavra de Deus só na quarta e no domingo. Leia a palavra. Dê lugar à palavra. 1 Timóteo 4,15 diz assim, ó: medita estas coisas e nela ser diligente, para que o teu progresso e todos sejam manifestos. Medita nestas coisas. Então, se você meditar, você vai ter progresso. Você vai ser um sucesso. Por quê? Porque você medita na palavra de Deus. E aqui em Tiago 12, 22 diz assim: tornai-vos praticante da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Esse aqui é forte, né? Então, o apóstolo Tiago está dizendo aqui que quando nós não praticamos, quando nós só ouvimos, às vezes a gente está só enganando a nós mesmos. Porque às vezes fica só aqui na nossa mente. E às vezes a gente acha que tem, e às vezes a gente não tem, porque ela está só na mente. Não desceu para o nosso espírito. Quanto mais você medita, mais ela vai descendo para dentro da gente. É um alimento mesmo. Hebreus 5, versículo 14 diz assim, ó: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então ela traz uma sabedoria grande, que você vai saber discernir não só o bem, mas também o mal. Você não vai se enganar pelo mundo espiritual. Aleluia. Porque o mundo espiritual, ele se move o tempo todo. E se a gente não tiver cheio do conhecimento, cheio da palavra de Deus, ele pode nos enganar. E quando você tem o conhecimento da palavra, aí sim a palavra está dentro de você. Quando o adversário vem, você lança a palavra para ele. E ele foge de você. Não foi assim que Jesus fez. O diabo não usou a palavra para pegar o Senhor Jesus, mas ele também usou a palavra que estava dentro dele. Aleluia. Amém, queridos? É meditar, queridos. Não tem outra forma para a gente avançar, para a gente crescer, se não for pela meditação da palavra de Deus. Aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao 25, diz assim:
Eu já li, mas eu vou ler mais um versículo a mais aqui. Ele diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é só ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que, contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que fizer. Amém, queridos? Isso são ensinamentos demais para nós, queridos. Essa igreja é a igreja da palavra, é a igreja do ensinamento, é a igreja para a gente romper, para a gente avançar, para a gente crescer. E não tem outra forma de crescer se não for através do ensinamento da palavra de Deus. Você sabia, queridos, que a maioria dos crentes são tudo preguiçoso para ler a Bíblia? Tudo preguiçoso, queridos. Não. Quem não lê Bíblia, ele é enganado por aí. Ele é levado de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, leva ele, tira ele de um lugar onde ele estava sendo alimentado, onde ele poderia crescer, mas ele não teve interesse de aprender, de crescer, de buscar, de ler a palavra. Então vem uma outra pessoa lá de fora, com qualquer doutrina, qualquer conversa que coloca na mente dessa pessoa, ela vai para lá. Sabe aqueles crentes, Maria vai com as outras? É assim que é. Crente, Maria vai com as outras. Deus santo, aleluia. Ela, não vai, ali é bom, aqui é melhor, porque aqui é assim, essa é assim, essa é assado, aquela desse jeito, a minha é assim, a minha é boa, a minha é desse jeito, não tem isso, não tem aquilo. Ela não tem palavra dentro, não tem ensinamentos. O que é que ela faz? Ela se debanda para aquele lugar. E às vezes cai até em um lugar que não é uma igreja cristã. Às vezes é uma seita e ele cai lá dentro. Tudo por falta de conhecimento da palavra. Não que ele não tivesse a oportunidade, ele teve, mas ele não quis dar lugar. Quando nós conhecemos essa palavra, quando nós damos lugar a essa palavra, queridos, não tem demônio que domine a gente. Porque a gente conhece, a gente sabe o que está fazendo. Eu cheguei aqui, estava com a cabeça doendo. E o diabo falou: você está com a cabeça doendo. E aí agora? Eu botei a mão aqui. Quando a irmã estava orando, eu peguei a palavra dela. Dor de cabeça, botei a mão e desapareça em nome de Jesus. Eu não aceito você. Saia em nome de Jesus. Agora já foi embora a dor de cabeça, queridos. Você entendeu? Então a gente precisa ter essa segurança. É para o nosso bem. É para a nossa defesa. Você ter a palavra dentro de você, amados. Outro texto que eu quero deixar para você é 1 Coríntios. Não, vou mais atrás um pouquinho. Provérbio 4, 20 e 22. Você abre para mim, minha querida aí? Provérbio 4, 20 e 22. Filho meu, atenta para as minhas palavras, inclina o teu ouvido às minhas instruções. Não se apartem delas diante dos teus olhos, guarde-as dentro do teu coração, porque são vida para os que as encontram e saúde para o seu corpo. Olha aí, queridos. Você vê que palavra poderosa.
filho meu, filho meu. Isso é o Pai falando conosco. Atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos. O que nós estamos fazendo aqui? Falando da palavra, falando do ensinamento da palavra. Tudo aqui é de Deus, nada vem de mim. É Ele que está nos ensinando aqui. Atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos. Inclina os teus ouvidos. Você sabia, queridos, que às vezes você está ouvindo, mas não está dando ouvido? Por isso que ele está dizendo, inclina os teus ouvidos. Em outras palavras, eu quero explicar para você que o que ele quer dizer na verdade é: atenta, abre o teu ouvido espiritual para você receber a palavra, para você receber os ensinamentos. Fica atento no que está sendo ensinado. Aprenda, pegue, guarde isso. Ele vai falar sobre o coração. No mesmo versículo ele vai falar sobre isso. Ele diz: inclina os ouvidos, não as deixe apartar dos teus olhos. Guarda-os no mais, aonde? No mais íntimo do teu coração. Toda vez que a Bíblia fala de coração, eu já falei isso aqui, ela fala do espírito do homem. Coração, espírito. Coração, espírito. A Bíblia, quando fala do coração, fala desse músculo que está dentro da gente, que bombeia o sangue. Não, ela está falando do nosso espírito. Por quê? Porque o coração é aquilo que está lá no nosso íntimo. Por isso que ele compara o coração, o espírito com o coração. Guarda o mais íntimo do teu coração. Por quê? E para quê? Porque são vida para quem os acha. Quem acha o quê? A palavra. A palavra está dizendo que é vida para quem os acha. Porque ela traz o ensinamento, ela traz a libertação, ela traz a cura, ela traz a paz, ela traz o amor. Aleluia. Tudo é a palavra que traz para nós, se ela dentro de nós, aí sim você vai ter o controle da tua vida. Você não vai ser descontrolado, você vai ser uma pessoa controlada, porque ela vai te trazer a paz, ela vai te trazer a sabedoria, ela vai te trazer a calmaria, para você não andar na carne, andar no espírito. Ela vai te trazer um sentimento de entendimento para você suportar o seu próximo. Amém. É a palavra, queridos, ela tem que estar dentro de nós, para que a gente possa suportar todas essas coisas. E ele diz assim, para quem os acha, é o que? Saúde. Para quê? Para o seu corpo. Então, a palavra também é o que? Saúde para o teu corpo. É saúde para mim. Oh, glória a Deus, aleluia. Tudo isso a gente precisa ter esse entendimento, Deus. Não pense, amados, que o homem espiritual é aquele que fica pulando e gritando e rodeando. Não, queridos. Isso não tem nada a ver. Isso é uma euforia da carne, do corpo. A gente pode até dar uns pulos aí, tudo bem, mas não se engane com isso. É coisa que o homem bota na cabeça. Ele entra na emoção e faz todas essas coisas. E quem não tem esse entendimento vai achar que aquela pessoa é um grande homem espiritual ou uma grande mulher espiritual. Não, querido, isso é coisa do homem. Isso é coisa que faz parte desse meio. Mas o que sustenta o homem é a palavra de Deus. O homem espiritual é aquele que tem a palavra dentro dele. Ele sabe o que faz, ele sabe o que quer, ele sabe o que diz, ele sabe quem é. E ele sabe quem é o Pai. Glória a Deus, ele tem
dentro dele o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus. Tudo isso está envolvido em ser guiado pelo Espírito, em como treinar o seu Espírito. Eu estou dentro do assunto. Amém, queridos? Estou já terminando, mas ainda tem alguma coisa para a gente comer aqui. Amém? Então ele diz aqui, amados, assim, olha, dentro do nosso estudo, ele diz assim: por obedecer instantaneamente à voz do seu Espírito, aprendemos que o nosso espírito humano foi recriado e está em comunhão com Deus por meio do novo nascimento. Você entendeu agora? Por meio desse novo nascimento, você foi recriado em Deus. Por meio desse novo nascimento, que é o renascimento do espírito humano. Então, o novo nascimento é uma recriação do espírito do homem. O espírito do homem não andava em trevas, não é? Mas agora ele está onde? Ele veio para onde? Ele veio para a luz. Não é assim que está escrito? Que a gente era do reino das trevas, mas ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Viu que a palavra está dentro de mim? Eu não preciso abrir a Bíblia para ler, porque ela já está dentro de mim. Então, quando você vem pregar aqui na frente, o Espírito Santo ele vai colocar palavras na tua boca, ele vai te lembrar de algo que você já se alimentou, de algo que está dentro. Então, ele vai lançar na tua mente e você vai fazer a sua pregação em cima do que está dentro. O Espírito Santo ele nos lembra. Jesus disse, ele vai lembrar de tudo aquilo que eu falei. Ele vai te lembrar de todas essas coisas que eu estou falando para vocês. E assim, ele acabou de lembrar de um versículo, porque já está dentro de mim. Amém, queridos? Então, dando continuidade ainda aqui no ensinamento, ele diz assim: hoje somos novas criaturas em Cristo, e a velha natureza foi removida de nós. Sendo assim, se meditarmos, praticamos e sempre dermos o primeiro lugar à palavra de Deus, o nosso espírito será uma fonte de orientação segura. O que foi que eu acabei de falar, o que eu estou falando sempre o tempo todo? É segurança para nós, quando a palavra está dentro de nós. Aí ele diz assim: o Espírito de Deus mora no seu espírito, que tem a vida e a natureza de Deus. Então, Cristo, hoje você tem a vida de Deus dentro de você. Você tem a natureza de Deus dentro de você. Mas outrora, o que era que a gente tinha? A gente tinha a natureza do diabo. Por quê? Porque a gente estava nas trevas. Mas agora não, agora você está na luz. Então a gente tinha algo de Deus em nós, mas tinha mais algo do diabo do que de Deus. Por quê? Porque a gente fazia a vontade de quem? De Deus ou do diabo? A vontade do diabo. Porque quem está aí fora não está fazendo a vontade de Deus, está fazendo a vontade do diabo. E a Bíblia diz que você é servo de quem você serve. Não é assim? Desse jeito, queridos, que funciona. Então não se engane, queridos. É palavra, é conhecimento da palavra que vai fazer com que a gente venha aprender a treinar o nosso espírito. Ele diz: esteja sempre pronto a obedecer à inclinação do seu próprio espírito. Esteja sempre pronto a obedecer à inclinação do seu próprio espírito. De quem é que você obedece? Ao seu espírito ou à sua alma? Viu como a gente precisa aprender? Porque às vezes a gente obedece a um pensamento que não vem de dentro, que vem de fora. Mas eu ensinei aqui no início que
o homem guiado pelo Espírito de Deus, aquilo que vem para a mente dele, vem de dentro. Ele não é enganado. A consciência vem do Espírito. E o pensamento vem de fora. Então, quando você é guiado pelo Espírito, você não é enganado pelos pensamentos que vêm de fora. Porque o Espírito vai te mostrar, vai te orientar, e você vai saber discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Amém, meu querido? Uma forma segura para a gente ser treinado, para treinar o seu espírito, sabe o que, queridos? Você pode até não acreditar no que eu vou falar aqui agora. Mas sabe qual é, queridos? Oração em outras línguas. A gente já está terminando. Ore em outras línguas. Não importa se você não estiver sentindo nada. E se você não foi batizado ainda, busque isso. Peça a Deus para você ser batizado com o Espírito Santo. Porque isso vai te trazer muita segurança. A oração em línguas. Por quê? Porque a gente está orando uma oração que você não sabe o que está pedindo. Mas você está falando uma língua espiritual. Já que nós vivemos uma vida no Espírito, então nós vamos viver esse tempo de oração em línguas. Para quê? Para que as nossas orações seja direcionada diretamente para Deus. Quando nós estamos orando em línguas, a nossa oração ela está indo direto para Deus. Porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito ele intercede por nós com gemido inexprimível. Então, quando você ora em outras línguas, a sua oração ela vai direto para Deus. Porque a Bíblia diz que em mistério nós falamos com Deus. Não sabemos o que estamos falando, mas Deus sabe de tudo. Aqui em 1 Coríntios 14, versículo 2 diz assim: pois quem fala em outras línguas não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em mistério fala, e em espírito fala com Deus em mistério. Entendeu aí? Deus, aleluia. Fala mistério. Glória a Deus, aleluia. Não sei, não estou sentindo nada, mas eu estou falando com Deus em mistério. Ele sabe o que eu estou falando. 1 Coríntios 14 diz assim: porque se eu orar em outra língua, escute bem isso aqui como é importante. Porque se eu orar em outras línguas, o meu espírito ora de fato. Olha aí, queridos. Se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. O meu espírito ora bem. Mas a minha mente, ela fica infrutífera. Então você está orando aqui em língua e não importa o que a sua mente esteja pensando. Não importa, continue orando em línguas. Pode vir um monte de pensamento aqui, porque a minha mente ela está vaga, ela está infrutífera, mas o fruto está vindo do Espírito, porque eu estou orando em Espírito. É crescimento, é segurança para nós. E em 1 Coríntios 2:10 diz assim: mas Deus o revelou pelo Espírito, porque o Espírito todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Viu aí? O Espírito prescruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então, o que eu aprendo é que na minha oração normal, na minha língua nativa, eu não vou mergulhar tão rápido quanto eu orando em línguas. Aleluia, Deus. Ele está dizendo que o Espírito ele penetra, ele vai fundo
ele vai ao ponto de prescrutar até mesmo as profundezas de Deus. Eu costumo dizer, queridos, que Deus ele é simples. Deus é muito simples com seus filhos. Por que Deus é simples com seus filhos? Porque nós somos simples e não sabemos de nada. E Deus é simples porque Ele quer facilitar para a gente entrar com simplicidade. Deus não complica. Deus não faz as coisas difíceis no mundo espiritual para nós. Não. Ele faz tudo de forma simples, para que você seja simples, para que você viva uma vida simples, sem muita intelectualidade, vamos dizer assim. Muitos vão atrás de teologia, de ser teólogo, para explicar as coisas de Deus, para falar bonito aqui. Mas Deus disse que tudo isso é perda de tempo. Ele pega aquele que é simples, aquele que é comum, e Ele confunde aqueles que são sábios. Deus, é assim que Deus faz. Deus pega uma pessoa que não tem letra nenhuma, e Ele chega na frente de uma igreja, e Ele dá a sua mensagem, e Ele ganha muitas almas, e é uma pessoa que não sabe ler, é uma pessoa que não entende nada de teologia, é uma pessoa que não tem letra, que não é um intelectual, mas Deus usa ele de maneira simples. Porque ele carrega o poder, ele carrega a unção, ele honra a palavra, e Deus honra ele. Porque o que mais Deus quer é usar, e Ele quer usar os simples, na nossa simplicidade. Amém, queridos? Então, oração em línguas, queridos. Busque isso se você ainda não é batizado com o Espírito Santo. E se você já é, continue orando em línguas. Não importa se você não está sentindo nada. Eu oro em línguas o tempo todo, quando eu vou para o monte, quando eu estou dirigindo, e eu não sinto nada, queridos. E eu não estou nem aí para quem diz que isso não quer dizer nada. Eu sei que quer dizer, porque está na palavra. E eu tenho acompanhado muitos testemunhos de homens de Deus que decidiram a viver uma vida de oração em línguas. E o seu ministério, ele foi lá para cima. Então eu creio que Deus tem a sua forma de trabalhar, e uma das formas de Deus trabalhar com a gente é através da oração em línguas. Amém, querido? Deus abençoe, fique de pé. E na semana que vem a gente vai dar